Boa noite, 20 horas e 5 minutos. Aqui é Maurício Sabe, sou fisioterapeuta e ajudo você a eliminar a dor e vencer a hérnia de disco. Chegando aqui a Ana, boa noite Marta, boa noite Terezinha Miotti, boa noite Sil, boa noite Ana Knob, boa noite Neuza Maria, boa noite User DRW, boa noite Ricardo Araújo, boa noite Heron, boa noite Ivanilda, boa noite Marilene, boa noite Franlice, boa noite Preta, boa noite Nara Maria, boa noite Manuela, boa noite Vilma, boa noite Chamego, boa noite Ronaldo, boa noite Bete, boa noite Ivaldo Joaquim, boa noite Laís, boa noite Jaciara, boa noite José, boa noite Leda Maria, boa noite Estelita. E já de cara já vou pedir, hoje eu tô pidão, né? Nesse sábado maravilhoso aqui, o sábado foi muito bom. Como foi o seu sábado hoje? O dia tá bonito aí na sua cidade, tá chovendo, chove, tem sol, o que tem aí? Boa noite Rita Constantino. Está chovendo ou tem sol aí na sua cidade? Aliás, qual é a cidade que você está agora? Eu estou no Rio Grande do Sul, aqui é Caxias do Sul. Quero saber a sua cidade. Em que lugar você está? De onde você fala? Qual o estado que você mora? Muito calor. Onde, Francisca Azevedo? São Geraldo, Minas Gerais, a Preta e Iguatu, Ceará. Guarulhos, Olívia, Beth é de Canoinha, Santa Catarina. Franlice diz que está chovendo trovões e relâmpagos. Nara, estou em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Maranhão, moro no Maranhão. Francisca Azevedo. Rosângela. Curitiba, Paraná. A Ana de Curitiba. Orley de Curitiba também. Maria Reca de Enéas Marque, Paraná. Manuela, estou em Praia Grande. Isso aí, tá difícil ler, hein? Eita coisa, Maurício. Vamos ler direito. Daniel Marques é do Rio Grande do Sul, Daniel. Tá aí pertinho. Qual cidade do Rio Grande do Sul, Daniel? Eu moro em Maranhão, diz a Maria Marques. Chamego diz que quer ouvir o barulho de chuva, gente. Aqui não tá chovendo, não vou poder passar o barulhinho de chuva aí. Não tem o barulhinho de chuva. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que poucas pessoas falam para vocês. É um assunto de grande valor, então prestem atenção na live de hoje que este assunto vai ser importantíssimo para você melhorar. Aí, pessoal de Porto Alegre, Daniel Marques, é aqui pertinho, então temos aí mais próximo, mais um gaúcho aqui próximo. E vamos agora convidar outros amigos, né? Nós estamos aqui, estamos chegando, é a hora de convidar, porque depois que começa a aula eu já não falo mais sobre isso. Mas agora é hora de convidar e aumentar os nossos likes. Dedinho na tela aí, vamos aumentar os likes, que quando chegarmos a 50k, como sempre, né? Vamos chegar em 50k. Ontem chegamos em 100k. Hoje eu acho que vamos chegar a 200. Sim, estão animados? Um sábado maravilhoso. O que eu vou falar hoje para vocês é sobre a estrutura do nosso corpo, uma coisa extraordinária chamada escoliose. Hoje nós vamos falar sobre escoliose. Até vou escrever aqui, ó. Escoliose. A nossa coluna tem uma curvatura que é na lombar, uma curvatura que é na cervical, que essa curvatura chama-se lordose, que ela é natural, tem que ter. E existe a cifose, que ela é torácica e sacral, que também é uma curvatura que deve ter. Mas a escoliose é uma curvatura que não é para trás e nem para frente. É uma curvatura lateral. E nós vamos hoje falar sobre escoliose. Só que a escoliose que eu vou falar para você
Não é a escoliose patológica. A escoliose patológica é aquela que tem um grau muito alto de escoliose e ela é determinada pelo ângulo que você tem da escoliose. E ela pode ter vários tipos, vários formatos, vários graus, né? E no geral, assim, a gente considera a escoliose ou como uma forma de C, mas para o lado, ou numa forma de S, tá? Sempre quando o valor do ângulo da escoliose ultrapassa 10 graus. Até aí tudo bem, talvez você até saiba disso, né? Então nós vamos ver as escolioses que estão... Hoje nós vamos falar das escolioses que têm menos de 10 graus. E essa escoliose que tem menos de 10 graus, ela chama-se escoliose social. Hoje o nosso assunto é escoliose social, que é uma escoliose que ela não é tratada pelos médicos, não é tratada pela medicina porque é considerada normal. Normal, mas ela causa danos. Apesar de nós considerarmos ela normal, ela também é uma escoliose, também é uma curvatura e também produz danos na sua coluna. Vamos, então, aprender sobre escoliose. Vamos aumentar os dedinhos na tela enquanto eu explico. Você vai curtindo. Manda coraçõezinhos aí e presentinhos eu também gosto, sabe? Eu também gosto. Vou começar aqui desenhando um boneco. Eu vou colocar esse primeiro boneco com um exagero de escoliose, mas ele não deve chegar a 10 graus, tá? Todas as escolioses que a gente vê, elas têm como base o nosso sacro. O sacro eu vou desenhar como esse triângulo do meu boneco de palito. O meu boneco de palito vai ter uma perna, aqui uma perna. Eu vou colocar um pezinho aqui embaixo. Vai ficar comprido esse rapaz aqui ou essa moça. Aliás, hoje eu vi uma moça tão comprida, eu fiquei incrivelmente olhando para aquela moça e o namorado dela era da metade do tamanho dela. Impressionante, fiquei impressionado. Agora nós vamos colocar aqui, isso que eu estou desenhando é um boneco fictício de uma pessoa, né? É fictício. Aqui nós temos a cintura escapular, a cintura pélvica e aqui uma pessoa com os braços. E é o fato de uma pessoa, digamos, que não tem escoliose. Ok? As mãozinhas aí. E a cabeça desse indivíduo aqui em cima. Primeiro de tudo que nós vamos aprender hoje, a cabeça ficou pequena porque ela está lá em cima. Primeiro de tudo, que você já pega a nota aí na sua casa, já vai anotando enquanto você vai dando os toquezinhos na tela, é o seguinte: não existe uma pessoa que não tenha escoliose. Se eu traçar uma linha reta em todas as pessoas do mundo, todas elas vão apresentar algum grau de alteração na coluna, ou para a direita ou para a esquerda. Então, esse boneco que eu acabei de desenhar, ele é um desenho e o papel aceita tudo. O papel está aceitando aí o meu desenho. Então, a gente poderia dizer que esse aqui seria o saudável. Tá? Esse aqui é o senhor saudável. Saudável é uma pessoa saudável, mas ela não existe. Não existe. Simplesmente não tem pessoa que não tenha escoliose. E aí você já começa a ficar mais feliz, né? Porque um dia disseram que você tinha, então você, na verdade, você é uma pessoa normal. Você tem uma escoliose normal dentro da normalidade de todo mundo ter escoliose. Mas a escoliose social é um estudo muito interessante sobre a escoliose social, porque é quando começa a haver curvaturas nessa coluna geradas
pelo mundo que você vive hoje, pela exigência de você utilizar mais o lado direito do que o esquerdo. Quem aqui é canhoto? Quem aqui é canhoto? Escreve com a mão esquerda. Quem aqui na live? Vamos lá, vamos escrever aí, gente. Quem é aqui da live que escreve com a mão esquerda? Hein? Quem que escreve com a mão esquerda aqui, ó? Tem alguém aqui que escreve com a mão esquerda? Ou é todo mundo do direito aqui? Quero saber quem é canhoto que escreve com a mão esquerda. Eu tinha uma professora que escrevia com os dois, com a direita e com a esquerda. Quando você é canhoto, você vai passar por alguns perrengues na vida dos destros. A pessoa canhota, ela escreve com a mão esquerda. Então, quando ela vai para a escola e tem aquelas carteiras na escola, que são aquelas cadeiras com o braço lateral, geralmente o braço lateral está na direita. E aí, quando você chega lá, tem aquela maldita daquela cadeira que só é para a direita. Não tem a cadeira para a pessoa canhota. Você já passou por isso? Você que é canhoto aqui, já passou por isso de chegar na escola e chega lá e só tem aquela carteira que é para o lado, né, a cadeira, aquela que tem uma aba assim, ela vem só para o lado direito, não tem o lado esquerdo. Você já passou por isso? Quem já passou por isso aqui? Né? Você vai para um concurso, chega lá, tem aquelas cadeiras lá e sempre cai para você a cadeira que tem que escrever para o outro lado, tem que se curvar para o outro lado. Você tem que se curvar para o mundo dos destros. Fica com o corpo torcido, Dário. Isso mesmo, Josi. Isso aí. Bom, e quem daqui que está me ouvindo que escreve com a mão direita, que é o destro? Quem daqui escreve com a mão direita? Agora vamos ver. Quem aqui escreve com a mão direita, que é o destro? Sim, Isabela, eu sei interpretar imagens, ver-te fazer diagnóstico por imagem. E destro, vamos ver os destros. Vejam aqui agora, ó. Eu vou fazer só isso aqui é só uma brincadeira rápida, assim, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é destro aqui? Quem é destro? Destros. Vamos lá. Vamos lá. Quem é destro? Escreve eu. Quem é destro? Quem escreve com a mão direita? Escreve eu aí. Auxilia aí, gente, que nós vamos fazer uma contagem agora. Impressionante a quantidade de pessoas que é destro é muito maior do que as pessoas que são da mão dos canhotos. Muito maior. Vocês podem ver aí a quantidade de pessoas que está escrevendo que é destro agora. Quem é destro, escreve aí, sou destro, sou eu. E aí o que acontece? Quando o mundo que a gente vive, ele foi construído para os destros. Ok? Para as pessoas que usam a mão direita. Vocês querem ver? Se você é destro e você compra uma moto, no lado direito é o acelerador da moto, no lado direito. Não é no lado esquerdo. Tem motoqueiro aqui? Quem é motoqueiro aqui, ó? Quem é motoqueiro escreve motoqueiro. Ou só escreve moto. Quem é motoqueiro escreve aí moto. Eu já vou saber que é motoqueiro. Quem é motoqueiro aí? Manda um like aí, manda os likes. Quem é motoqueiro? Quem é motoqueiro sabe, né? Motoqueiro sabe qual é o lado que fica o acelerador na moto. Você que é motoqueiro aí. Quem é motoqueiro escreve aí moto. Qual é o lado que acelera a moto? Vamos lá, minha gente. Qual é o lado que acelera a moto? Você que é motoqueiro. Acelera hein? Que lado que a moto acelera? Vamos ver, vamos ver. Agora eu quero ver. Quem aqui dirige? Quem aqui dirige carro? Quem dirige carro aqui? Quem dirige carro? A moto a gente viu que é a direita que acelera. Agora, quem dirige um carro? Tem alguém aqui que dirige carro? Vamos ver quantas pessoas dirigem carro aqui.
Tem bastante gente, né? Eu pergunto para vocês, o acelerador está na direita ou na esquerda? Para você acelerar o seu carro, você acelera com a perna direita ou com a perna esquerda? Vamos ver. Você aí que dirige, vamos ver se você lembra. O carro, a gente acelera com a direita ou com a esquerda? A Edi falou direita, a Manuela falou direita, Sonho Artesanato falou direita, Somente em Ti Vida direita, Lilica direita, não? Bom, quem mais? Quem mais? Quem mais acelera com o pé direito no carro? Daniel, direito. Lidima, direito. Ambidestra, parabéns. Mas mesmo você sendo ambidestra, quando você vai dirigir, você tem que apertar o acelerador com a perna direita. É obrigatório. Alguém de vocês aqui faz ao contrário? Tem alguém aqui que aperta com com o pé esquerdo para acelerar no carro? Eu pergunto para vocês, tem como acelerar com o pé direito sem bater o carro? Será que tem como acelerar com o pé direito? Não tem como acelerar com o pé direito, porque o carro foi feito para os destros. Foi feito para acelerar com a perna direita. Você concorda comigo que quando você dirige, você movimenta mais a perna direita do que a esquerda? Acelerador e embalagem são com o pé direito. Se concorda que a gente usa mais a perna direita do que a esquerda? Ou seja, a gente tem mais execução de movimentos com a perna direita. Agora eu faço a pergunta: o que acontece com uma perna que você não movimenta? O que vai acontecer com a perna que você não movimenta? Palavrinha que a gente usou aqui vários dias. Começa com a letra A. O que acontece com a perna que não se movimenta? Vamos aí, quem sabe. O que acontece com a perna que não se movimenta? Atrofia. Muito bem, a Manuela falou atrofia, a Rosilda, a Mi, a Preta, a Denilson, Edi, Marilda, todo mundo aí concordando que é atrofia. Vocês concordam, então, que uma pessoa, quando ela nasce, provavelmente ela nasceria assim, né? E viveria assim retinha. Mas aí ela tem que fazer algumas coisas. A maçaneta da porta da casa de vocês. A maçaneta da porta, você usa a mão direita ou esquerda para abrir a porta da sua casa? Agora eu quero saber. Na porta da sua casa, você utiliza a mão direita ou mão esquerda? Direita, todo mundo usando a mão direita. E mais uma vez, o que acontece com a outra mão que a gente usa menos? O que acontece com a outra mão que a gente usa menos? A mão esquerda, vai acontecer o que com ela? Se você só está usando a direita. Estamos com 7.2K, já subindo hoje rapidinho os likes. Atrofia, nossa mão esquerda atrofia. Então, nesse caso, vamos colocar assim, que quanto mais você... Agora eu vou exagerar, tá bem, gente? Vou exagerar aqui. Quanto mais você utiliza um lado do seu corpo, vai ser um exagero aqui, ó. Quanto mais você utiliza um lado do seu corpo e menos utiliza o outro, você vai criando uma mudança na estrutura do seu corpo. Então, agora eu vou mostrar o que é uma escoliose patológica, aquela que tem mais de 10 graus. Então, uma das pernas, ela vai chegar até o chão, só que
ela vai tocar assim. A outra perna vai ficar mais difícil de chegar até o chão, porque ela subiu, vocês viram? Subiu. Então, quando você vai chegar aqui, você vai ter que ficar de ponta do pé de um lado e do outro pé vai ficar totalmente no chão. Quem de vocês já olhou embaixo dos calçados e percebe que tem no pé direito desgasta mais de um lado, no pé esquerdo desgasta mais do outro lado. Desgasta diferente, não desgasta igual. O pé vai desgastar mais na pontinha de um lado, mais no calcanhar do outro. Quem de vocês viu a diferença já embaixo do calçado? Quem já percebeu que embaixo do calçado existe uma diferença? Essa diferença ela é causada por essa escoliose, mesmo que a escoliose não seja patológica. Essa que eu estou desenhando aqui, ela é uma patológica. Ou seja, a coluna ela sai para cá e o corpo tenta endireitar, ou seja, cria uma curva para endireitar a coluna, para que você possa ter equilíbrio, né? Você possa ter um equilíbrio. Aí você vai ficar desse jeito assim. Sua mão aqui. Basicamente, você vai ter uma alteração na sua postura por conta de quê? De que o seu carro acelera mais com o direito do que com o esquerdo, que você usa mais o mouse do computador mais com a mão direita com a esquerda, você escreve no teclado do seu celular mais com a direita com a esquerda, e assim por diante. E então a gente percebe que tem uma alteração e o nosso corpo ele vai endireitar da seguinte maneira. Ó. Isso que eu estou colocando aqui é a linha dos olhos. O nosso corpo, ele se endireita pela linha dos olhos. Não importa o quanto você entorte o corpo, a cabeça, ela se endireita. Ó, a cabeça vai... Vou deixar assim. A cabeça vai se endireitar para os olhos ficarem alinhados. Porque se os olhos desalinharem, então dá ruim. Todos os desalinhamentos que vão ocorrendo é para permitir que você caminhe bem. Não falei aqui sobre outras coisas. Outro dia eu vou trazer sobre joelho valgo, joelho varo. Outro dia eu trago aqui para falar para vocês sobre tornozelos e mais. Hoje nós vamos falar sobre escoliose. Então, essa aqui é uma escoliose patológica. É quando você está muito torto, muito torto. Isso é patológico. Quando você tem... A escoliose é maior de 10 graus. Aí ela é patológica. Passou de 10 graus, já começa a ser patológica. Só que menos de 10 graus também é uma alteração na sua coluna. Então, essa pequena alteração da sua coluna, que não seja ser uma coisa exagerada, ela é mais de leve, ela é pouco considerada pela nossa sociedade, vou chamar assim de sociedade de sistema da saúde, né? É pouco considerada porque é um pequeno desvio. Esse pequeno desvio não demonstra exatamente que você está totalmente torto. Inclusive, quando você vai no quiropraxista... Quem já foi em quiropraxista aqui? Quem daqui já foi no quiro? Quem já foi em quiro aqui? Escreve aqui para mim. Você já foi no quiro? Quem de vocês foi no quiro? Quem de vocês foi no quiro e o quiro pegou os pés e disse: ah, tem uma perna mais curta que a outra? Quem de vocês já foi no quiro e o quiro disse: a perna é mais curta que a outra?
é por conta dessa mini escoliose. Olha, eu vou desenhar tão pequenininha aqui, ó, só uma escoliosezinha bem leve, tá? É uma escoliose tão levezinha que ela não aparece. Ela não aparece e ela não é considerada uma escoliose patológica. Ela é uma escoliose social, ou seja, ela é uma escoliose gerada pela próprio dia, assim, seu próprio dia a dia, pelo forma de você sentar, né? Eu botei 6 dedos aqui. Tem uma pessoa aqui com 6 dedos. Olha a barbaridade. 6 dedos, gente. Esse aqui tem 6 dedos. E aqui a gente acompanha a linha dos olhos. A linha dos olhos. Então, olha só essa pessoa. Porque ela subiu um pouquinho o quadril aqui, então ela passa o dia inteiro com a perna direita encolhida, porque ela está sempre acelerando no carro, essa perna fica mais encolhida e a outra perna fica mais esticada no carro, então ela parece que a perna é mais comprida, mas só parece. Na verdade, você só fez uma alteraçãozinha no seu quadril aqui, ó, no seu sacro. Aqui, essa alteraçãozinha é que vai trazer os probleminhas e que vai determinar se a sua hérnia de disco vai vazar para a direita ou para a esquerda. E isso aqui, essa pequena coisinha, não produz dor muito grande no início da sua vida, mas depois dos 40 anos você começa a sentir o peso dessa pequena alteraçãozinha. Eu vi uma pessoa com 6 dedos também, gente. Eu conheço pessoas com 6 dedos no pé. Ela tinha 6 dedos no pé. E é interessante, né? Então, gente, essa escoliose social, a escoliose social, ela é isso. Então, quando a gente vai analisar agora a escoliose social, mais de perto, vamos olhar aqui bem de perto, eu vou fazer um círculo aqui, ó. E vou puxar para cá para a gente enxergar as nossas vértebras nesse ponto aqui. Nós vamos ver o que será que está acontecendo ali. Então, ali a gente tem um ângulo, certo? A gente tem um ângulo inclinado. E a nossa primeira vértebra que vai sair aqui em cima, ó, ela já não vai sair certinha, ela já vai estar assim, ó. Ela quer se endireitar. Então, ela já vai sair aqui, ó. As vértebras já vão sair já inclinadinhas. Já vai ter uma tendência aqui, já vai ter nessa escoliose, uma tendência do disco escorregar para cá, ó. O disco já está... Por quê? Porque você tem uma pequena escoliose causada pelo uso do seu corpo no dia a dia. Pelo uso do corpo dia a dia, gente. Porque você senta mais com o lado direito com o esquerdo, porque você tem aquela carteira no seu bolso. Você mantém aquela carteira no seu bolso, quando você senta fica mais alto um lado do que o outro. Quando você para na fila, você vai parar lá na fila e vai ficar mais com uma perna do que a outra, colocada no chão, né? Então, isso, olha, o disco, ele não, a vértebra não aumenta de tamanho, mas essa curvazinha aqui, ó, danada dessa curvazinha que criou aqui, vem dessa escoliose. Agora vamos lá para o pescoço. Vamos lá em cima, eu vou pegar bem na primeira vértebra aqui em cima. Eu quero saber o que acontece nesse lugar aqui. Vamos puxar aqui, fazer um zoom agora aqui, ó, sobre o que está acontecendo nessa região aqui. Fazer um zoom. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma cabeça ali em cima, né? A cabeça, ela obrigatoriamente, ela vai estar, como eu falei para vocês, retinha aqui, ó. O crânio vai estar retinho. Mas logo abaixo, a gente vai ter a primeira vértebra que vai se encaixar nisso. A AC1, ou Atlas. E essa primeira vértebra que ela vem aqui, às vezes, essa vértebra ela fica um pouquinho deslocada
porque ela tem uma curvatura, bom, desse lado teria que ser desse lado, mas vamos ver. Tem uma curvatura aqui na primeira vértebra, ó, que é para sustentar essa curvatura. Chegou aqui a vértebra com uma curvinha. Ó, você está com uma escoliose. Então, você chega com a sua coluna nessa posição, numa curva aqui, ó. Essa curvinha que é a curvinha da escoliose, que vai causar o problema na sua cervical. Estão vendo a desastre que dá aqui, ó? Os músculos aqui são mais encurtados de um lado. Aqui tem músculos aqui, gente. Tem músculos. Aliás, tem muitos músculos aqui, tem vários músculos que se cruzam aqui. Mas o interessante é que você vai ter um ponto, eu vou salientar este ponto, que é um ponto de possibilidade de atrito, ó. Assim como você tem aqui, ó. Aqui embaixo também, você também vai ter pontos mais conflitantes. Pontos em que você vai produzir mais dor, porque o nervo passa por aqui, ó. Aqui vai estar mais livre, mas ali o disco vem para fora. Enfim. E a gente tem que entender aqui o porquê que a gente tem isso. Por que que a gente tem isso? Porque a gente não tem, a gente utiliza nosso dia a dia, e desde a escola. Bolsa, quem carrega a bolsa aqui de um lado só? Quem carrega a bolsa de um lado só? Tem alguém aqui que carrega a bolsa de um lado só? Aqui eu vou pegar bem no meio aqui, ó. Bem no meio. Bem nesse meiozinho, sabe? Tem 3 lugares que dói muito. Aqui, aqui e aqui. Então, aqui no meio também. Você vai ter uma curva, que vem a curva lá de baixo, que tem que ajustar. Então, a coluna tenta ajustar para ficar, tenta fazer um alinhamento, né? O corpo ele vai se alinhando do jeito que dá, e ele cria esses pontos de mais atrito, são pontos em que nós vamos ter algumas dificuldades e dores nesses pontinhos aí. E você vai perceber se você é aquela pessoa que tem sempre dor aqui no meio das costas, se tem dor aqui embaixo ou dor lá em cima, na nuca, dor no pescoço. Você vai perceber em que regiões vocês têm mais dores. Terminando o desenho aqui, só para ficar bonitinho. Então, uma coluna toda desorganizada, sim, ela é causada pelos eventos sociais, por aquilo que nós somos socialmente. Isso, então, gera a nossa escoliose social, gerada pela própria sociedade, gerado pelos próprios equipamentos que a gente trabalha, que não são ergonômicos e que produzem esse problema constante em nós. Isso, vamos agora aparecer aqui. Então, assim funciona a nossa escoliose social, né, gente? Fazer a viradinha, trazendo vocês para mim aqui, tirando os pedestais. E vamos analisar. Muitas vezes você está lá, você vai estudar, aí você faz assim. Quem que dobra a cabeça para estudar assim? Tem alguém aí de vocês que faz assim para estudar? Fica com a cabeça virada assim para poder estudar. E aquelas crianças, desde pequeno, que elas deitam assim e começam a estudar com a cabeça deitada mesmo. Você foi uma dessas crianças também? Que você deitou, fez desse jeito, e aí você tem exercícios que a gente faz, e agora nós estamos com o desafio 21 dias,
Então tem muita gente que começou a fazer exercícios que doía muito de um lado e agora começou a doer do outro. Antes não doía esse outro lado. É porque a gente está começando a corrigir a estrutura esquelética, músculo-esquelética dessa pessoa. Então, a gente vem de uma vida social e que exige essas questões de ficar com a cabeça assim. Às vezes a pessoa vai tirar uma foto, fazer de conta que isso aqui é um celular, você vai tirar uma foto, aí você faz assim. Quem de vocês, na hora de sorrir, dá aquela quebradinha de pescoço assim na hora de bater a foto? Aí vai fazer a foto, dá aquela quebradinha de pescoço. Quem de vocês dá a quebradinha de pescoço na hora da foto? Na hora do selfie? Hein? Quem de vocês? Sempre aquela carinha, né? Às vezes eu olho nos perfis e aparece aquela pessoa sempre com a cabeça sempre virada para o mesmo lado, sempre virada para o mesmo lado, ou sempre virada para o outro lado. E para você fazer esse movimento de virar de um lado, você organizou toda a coluna desde lá de baixo. Então ela vem em S, a coluna vem em S e chega até lá em cima. Então agora eu vou mostrar para vocês quem de vocês quer um teste para saber se está com uma escoliose ou não. Quem de vocês quer um teste agora? Eu vou ensinar um teste. Vocês querem um teste para saber se está com escoliose ou não? Vocês querem? Então, para eu entregar esse teste, nós temos que chegar a 30K. Vamos subir esses dedos aí. Somos 297 pessoas aqui. É ligeirinho para a gente chegar em 30K para eu mostrar um teste para vocês. Um teste para você ver, será que eu estou com escoliose ou não? Tá? E para você poder olhar também, e é importante isso, você olhar para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa, seu marido, seu amigo, seu parceiro, poder olhar para ele e dizer assim, olha, tá com escoliose, eu acho que vamos procurar um fisioterapeuta para te ajudar a endireitar essas costas aí, tá? Como saber se eu engravidei a minha namorada? Eu acho que o teste, né? Você vai fazer o exame, mas geralmente, olha, pega essa dica aí eu mesmo. Você vai ver se diminuiu a cintura. Um dos indícios de gravidez é quando a pessoa engravida, ela diminui a cintura. Eu sabia disso já desde cedo na minha vida. E quando a mãe do meu filho engravidou, eu disse para ela que ela estava grávida, porque eu observei, são alguns pontos que a gente observa, e um deles é a cintura. A cintura desaparece e as panturrilhas aumentam de tamanho. Tá? Então tem isso. Claro que as pessoas podem perder a cintura sem isso também, mas isso é uma forma de observar. E tem outros detalhes, mas esses não é aqui a hora de eu contar sobre isso. O que nós temos que ver é se nós vamos chegar a 30K para eu mostrar como que se faz o teste para saber se a pessoa está ou não com um desvio na coluna. Sabe por quê? Porque às vezes, olha só o que acontece, a pessoa está com a coluna torta, mas ela levanta o ombro. Então ela parece que está reta, mas ela tem outras partes que vai compensando. E então eu vou mostrar para vocês, mesmo a pessoa estando retinha tudo, ela pode ter enganado vocês, ela pode estar mais assim e fazer assim. E vai uma sequência de coisas importantes para a gente observar no nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo tende a fugir do lugar que dói. O nosso corpo tende. Então, se você tem uma dor no lado direito, a tendência é você inclinar para o esquerdo. Se a dor está no lado esquerdo, você tende a ir para o lado direito. Você sempre vai fugir do lado que tem dor. Sua cabeça sempre vai deitar para o lado mais confortável. Sempre vai ir para o lado mais confortável e vai fugir do outro lado. A pergunta que vocês me fizeram antes,
Tem como corrigir isso? Sim, tem como corrigir, principalmente porque a escoliose social é uma escoliose gerada pelo uso das coisas. Por exemplo, um mouse você utiliza com a mão direita. Você vai escrever com a mão direita. Então a gente vai executar atividades leves, suaves no nosso dia a dia, tá? Para que a gente possa reorganizar essa estrutura. Digamos que você trabalha, o lugar onde você trabalha, não importa, mas tem um lugar que trabalha que você sempre tem que pegar uma coisa daqui e trazer para cá. Você pega uma coisa daqui e traz para cá. Pega uma coisa daqui e traz para cá. Quando você sai desse trabalho, esse movimento vai estar mais fácil. Já o movimento para o outro lado está mais difícil. Querem ver? Você que dirige, qual o lado que o motorista mais olha? O motorista mais olha para o retrovisor e para a esquerda. Concordam comigo? Que o lado que você mais olha quando você dirige é para a esquerda e para o retrovisor aqui em cima? Então você faz só esses dois movimentos. Dificilmente você consegue olhar mais para o outro lado. Dificilmente você vai fazer esse movimento. Dificilmente, porque você não quer perder a visão toda que você tem que ter do lado esquerdo, principalmente porque você anda já com o carro no lado direito e obrigatoriamente você tem que olhar mais para o lado esquerdo, que os carros passam do seu lado esquerdo, eles ultrapassam pelo seu lado esquerdo. Então você está com toda a movimentação dentro do carro e você vai fazer o quê? Vai fazer esse movimento porque é necessário. Isso faz com que um movimento seja mais fluídico do que o outro. Façam um teste agora aí, tá? Vocês vão cruzar as mãos aqui em cima. Esse não é o teste da escoliose ainda. Quando nós chegarmos em 30K, falta só 8K. 8K, a gente vai ver o teste de escoliose. Façam um teste assim. Vocês vão cruzar os dedos aqui no meio, levantar os ombros e vocês vão fazer um movimento para um lado. Depois vocês vão tentar fazer esse mesmo movimento para o outro. Verifiquem assim, ó. Vamos lá. Prepare. Faz o movimento para a esquerda e vamos contar aí. 1, 2, vai para o máximo que você pode. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volta para o meio. Agora vamos para o outro lado. Vai lá para o outro lado. E vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual dos dois lados ficou mais fácil de se manter? Né? A gente fez assim, a gente girou. Com licença, esqueleto. Esse esqueleto também. Esqueleto. Ó. Aqui, se você consegue ficar mais tempo aqui, mais facilmente aqui, do que esse outro lado aqui, mais facilmente. Então, você já tem uma facilidade para ir mais para um lado do que para ir para o outro. Isso quer dizer que as vértebras estão com mais mobilidade para o lado esquerdo do que mobilidade para o lado direito. Existe uma diferença de mobilidade. E essa diferença de mobilidade vai, ao longo do tempo, gerando problemas de articulações na nossa coluna. Do direito está querendo fazer amizade. Não entendi. Eu mesmo, não se preocupa, filhos são uma maravilha. O esquerdo querendo fazer amizade com o direito. Falta só 5K para eu mostrar para vocês como fazer para saber se tem ou não escoliose. O lado esquerdo doeu mais. Né, mas pois então, tem que fazer o exame de farmácia aquele. Vai ter que comprar as fraldas já.
Eu fiquei tão feliz quando veio o meu filho, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Do lado esquerdo doeu mais, lado direito doeu mais. Cada pessoa é uma, né? Cada pessoa vai ter um resultado aí. Não é muito caro não, meu amigo. Sabe o que acontece? As crianças vêm e mudam a nossa vida. É, porque daí tem que se matar de trabalhar, é verdade. É. Estamos chegando assim, estamos chegando a 30k. Quando nós chegar em 50, eu vou mostrar um exercício para vocês hoje. Mas temos que chegar em 30 para eu mostrar o exercício. Não, daí eu peguei o que eu fiz. Eu pintei o quarto tudo de azul, comprei todos os móveis, tudo, fiz prestações. Não queria nem saber, queria que viesse a criança mesmo. Fala, meu filho. O que tá fazendo? Eu estou fazendo uma live. Ah, Meu filho está aqui, ó. Falei dele, ele apareceu. Às vezes sinto amortecer a minha perna esquerda por alguns minutos. O que pode ser? Será? Então, veja só, é pela escoliose social. Você tem uma escoliose social, quer dizer, um lado está mais desequilibrado que o outro, tá? Vamos pegar aqui, ó. Você pega aqui, ó. Pega aqui a coluna, tá? Essa coluna retinha, assim como vocês estão vendo, ela não existe, tá? Isso aqui, ninguém tem uma coluna totalmente reta e perfeita assim. Isso aqui, totalmente reto e perfeito, é uma maquete. Ela é feita para a gente estudar e tudo mais, mas na vida real, no mundo real, encontrar um exame que mostre uma pessoa assim perfeita, nunca vi. Nunca vi. Vi gente já mais retinha e tudo, mas sempre tem um desvio aqui ou ali. Sempre tem um desvio. Entende? Então, a coluna estar um pouquinho torta para a direita ou para a esquerda é normal, você vai ter sempre isso. E é isso que gera as hérnias de disco laterais, ou direita ou esquerda, tá? E a escoliose você pode reverter tranquilamente sem cirurgia, principalmente se é uma escoliose social. Aliás, por nós termos escoliose social, é que a gente precisa de movimentos diários. A gente precisa fazer exercício todos os dias. Boa noite, Márcia. Todos os dias a gente precisa fazer o exercício para que a gente tenha uma melhoria dessa curvatura. Tem como reverter hérnias na cervical? Tem sim, claro que tem. Meu filho me alcança aquele... Ah, não, tá aqui. Obrigado. E vamos lá. 29.5, 29.6. Tá subindo os likes, ó. Vamos chegar lá para eu mostrar. 29.7, 29.7, 29.8, 29.9, 30. Beleza. Vem aqui, filho. Eu vou mostrar para vocês. Vem aqui. Deixa eu tirar o esqueleto. Você vai participar agora. Eu vou trazer aqui o meu filho para vocês verem como é que se faz para descobrir se uma pessoa tem escoliose. Olha aqui. Vem mais para cá. Aqui. Para saber se uma pessoa tem escoliose, é bem simples, tá? Pode largar os braços, pode soltar os braços. É o seguinte, você vai observar se esse triângulo que tem aqui é menor do que está aqui, ó. Estão vendo que aqui aparece, ó, o buraco lá atrás e aqui não aparece, ó? Estão vendo? Por quê? Porque esse braço está mais perto e como existe a escoliose, ó, aqui esse lado, estão vendo? Aparece mais. Só que você não pode falar para a pessoa que vai fazer o teste, porque ela fica se endireitando. Então, o que acontece?
O braço ele vai estar um pouco mais aberto, vai aparecer mais esse lado aqui, ó, vai ter um triângulo maior aqui do que aqui. Quando você enxergar um triângulo maior desse lado do que esse, você determina que existe uma alteração, uma escoliose, uma mudança. Obrigado. Vocês entenderam? Então, você mesmo pode parar na frente do celular aí, fazer uma filmagem e depois se olhar. Melhor é sem a roupa, né? Fazer esse tipo de coisa, olhar sem a camisa, ou as mulheres com um top, ou um homem com uma camisa mais apertada, uma camisa de manga curta. Se ele tivesse assim, se veria mais isso. Então a gente veria mais essa parte de alteração, né, da escoliose. E é assim que a gente verifica e vai ver se a pessoa tem ou não escoliose. E a partir daí que a gente vai analisar qual o exercício que nós devemos fazer para aprender a fazer isso. Se uma pessoa ela tem uma escoliose maior, ela vai aparecer com um ângulo maior. E aí a gente vai calculando através desse ângulo. Por exemplo, estão vendo aqui, eu tô retinho. Se eu tiver uma escoliose assim, ó, esse braço cola aqui e esse aqui vai estar aberto, ó, vai ter o ângulo aqui maior. Se eu tiver a escoliose para o outro lado, esse lado aqui vai ficar esse espaço maior e aqui o braço vai estar colado. Então, a gente pode até parecer que está retinho, mas no total, no todo, vai aparecer sempre esses espaços. Sempre esse espaço maior de um lado ou de outro. E a gente determina essa escoliose direita e esquerda. Claro, esse é o primeiro teste, depois tem outros, não é o único teste que a gente faz. Filho, estão dizendo que você é uma graça, é um fofo. Passar para ele os elogios de vocês, né? Então, gente, a importância de saber esse grau da escoliose para a gente poder fazer também todos os tratamentos. Só que tem um detalhe. Quando a gente faz um exercício que é um exercício de reorganização da nossa coluna, que é o que está no meu livro, tá? No meu livro Como Eliminar Dor nas Costas e Vencer a Hernia de Disco, vocês encontram nele os exercícios que vão reorganizar a estrutura músculo-esquelética do seu corpo. São exercícios que vão trabalhar tanto o lado direito quanto o esquerdo e vão trazendo força e equilíbrio para os dois lados. Tem alguns exercícios que são exercícios um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis. Vamos lá, gente, vamos tocar o dedinho na tela aí para a gente aumentar para 30K, para a gente poder fazer um exercício hoje. Tá bem? Então, nesse livro que eu escrevi, gente, um livro de como eliminar dor nas costas e vencer a hernia de disco. É o próprio nome do livro, tá? Nesse livro vocês vão ter 20 capítulos explicando sobre hernia de disco, sobre coluna, sobre escoliose, e vocês vão ter um dos capítulos com 1 hora e 27 minutos de exercícios, tá? Já tem 31. O que tem 31? Ah, os likes? Sim, eu já mostrei. Já mostrei o teste. Quando nós chegar em 50, eu vou mostrar o exercício. Tá bom? Então, já mostrei o teste. Aliás, eu já mostrei 2 testes para vocês. O primeiro teste que eu mostrei para vocês é sentado numa cadeira, você vai girar para um lado, vai ficar até 10 num lado, depois gira para o outro. E aí você vai sentir, se um lado está mais difícil de se sustentar, significa que este lado que você está aqui, ó, é o lado que tem restrição. O outro lado é o lado que está facilitado. No livro, os exercícios são só em desenho ou tem vídeo? Quando eu preparei o livro, eu ia fazer em desenho. Mas eu percebi que se eu fizesse em desenho, você ia olhar o desenho e não ia entender o desenho. Porque os exercícios, eles têm movimentos, muitos movimentos. E esses movimentos, eles têm que ser entendidos. Por isso eu fiz em vídeo. Tem 1 hora e 27 minutos em vídeo.
Quem adquire o livro está adquirindo 20 capítulos para ler e 20 capítulos para assistir. Tá? E os capítulos são de 1h30, mais ou menos, e esse que tem os exercícios é de 1h27 de exercício. Aqui o TikTok querendo ver se eu sou uma inteligência artificial, e agora já passei no teste. Será que eu tenho condições de comprar esse livro? Dá para pagar, eu acho que até em 5 vezes, equipe? Como é que é, equipe? Conta aí para mim. A equipe vai falar para vocês ali, vai colocar o pessoal da Universidade da Dor, vai explicar. Então, minha gente, nesse livro, vocês vão ter... eu chamei ele de Manual de Sobrevivência do Herniado. Por quê? Porque aqui você vai ter, nesse livro, questões básicas, fundamentais para você começar a fazer o tratamento. Tem muita gente que comprou o livro que já está melhorando das suas dores. É maravilhoso, porque você compra uma vez só, você tem ele para a vida toda, e é isso que deve vir para nossa mente hoje, sabe? Nós estamos mal acostumados, a gente acha que só por estar vivo, a gente não precisaria de nada. Só que nós vimos hoje, né, que o nosso trabalho, dirigir, andar de carro, sentar numa cadeira que você... Cruzar as pernas, eu mostrei outro dia, né? Se você sempre cruza a perna para um lado, não cruza para os dois lados. Se você está sempre vira mais para um lado do que para o outro, tudo isso vem sendo gerado pela própria questão social. Ou seja, na nossa sociedade, a maioria das coisas que a gente utiliza é sempre do lado direito. A xícara, olha, deixa eu mostrar para vocês. A xícara, você pega com o quê? Com o lado direito ou com o lado esquerdo a sua xícara? Ah, mas a xícara eu posso virar, só que daí o desenho fica para o outro lado, né? Eu tenho uma xícara aí que o desenho que eu queria que aparecesse fica para o lado contrário. Só ando de bicicleta, tá ótimo, andar de bicicleta é muito bom. Doutor, eu tenho hernia de disco, dói todos os dias, tenho que tomar remédio para dor. E aí você agora, Vera, você pode adquirir o meu livro e com o meu livro você pode eliminar essas dores sem precisar de medicamento. Quando nós chegarmos aqui em 50k, eu vou mostrar hoje um exercício do descanso, para que você possa, a partir de hoje, eliminar as dores das suas costas. Doutor, estou com o joelho doendo quando eu faço exercício. Márcia Rodrigues. Isso é uma coisa que pode acontecer quando você começa a fazer exercícios. Dores que antes você não tinha, agora você começa a ter. Por quê? Porque você começou a reorganizar o corpo. E a reorganização do corpo exige que alguns músculos estiquem e que outros encolham. Então, o tratamento para hernia de disco não é um tratamento de uma semana. Para tirar a dor, você vai levar pelo menos 21 dias. Tem pessoas que, quando entram num programa de 21 dias, acreditam que vão eliminar todas as dores no primeiro dia, como se tivesse tomado alguma poção mágica, maravilhosa, extraordinária. Às vezes você passou aí 30 anos com dor, e aí você quer em um dia resolver tudo. Por isso precisa muita paciência e dedicação. Eu quero daqui de vocês, os dedicados, eu quero aqui os comprometidos, eu quero aqui aqueles que realmente querem mudar. As pessoas que realmente querem mudar já compraram o livro. Tá? Aqui, por exemplo, a Valmira já comprou, já praticou, já faz. E aí você já pratica e já se desenvolve. Porque vai precisar muito praticar todos os dias. Dança faz bem para quem tem hernia de disco. A hernia de disco faz mal para quem dança. Porque dança é uma coisa muito boa. Só que às vezes a gente trava uma parte, às vezes a gente faz um travamento nessa sequência aqui, ó, tá? Então aqui, por exemplo, esses dois pedacinhos aqui, às vezes eles param, eles travam, não mexem mais. E aí você começa a dançar torto,
faz uma dança torta, uma dança torta. Então, a melhor coisa é você ter um exercício preparatório para a sua dança que reorganize os tecidos e você consiga voltar a dançar sem problema nenhum. Ah, como faz para comprar o livro? Eu tinha até esquecido de explicar isso para vocês. Para quem quer comprar o livro, Joãozinho, toca aqui nessa cabeça que está aqui em cima, nessa bolinha, vai aparecer a bolinha de novo aqui embaixo, tá? Quando ela aparecer de novo aqui embaixo, você toca de novo nessa bolinha aqui embaixo. E então, você vai lá para o meu perfil. Lá no meu perfil, você vai encontrar um link. Deixa eu achar meu perfil aqui. Meu perfil é este. Ó, você vai encontrar um link aqui, ó. Está escrito sabefisioterapia.com.br/livro. É nesse lugarzinho aqui que você consegue adquirir o livro. Ou então, você manda uma mensagem no meu privado, toca lá na mensagem, com o número do seu WhatsApp, com o DDD, e solicita, quero o livro. O livro, ele não é gratuito, tá? Tem um valor pelo livro, mas você pode pagar em até 5 vezes. É isso, né, produção? É isso, né, produção? E não adianta me ligar agora, que tem gente que está tentando me ligar agora. É que se você me ligar agora, eu estou na própria live, né? Então você liga agora, para mim fica complicado. Melhor você mandar uma mensagem de WhatsApp. Aquele número que tem aí é mensagem de WhatsApp. Fazia a dança do ventre, mas tive que parar. Poxa vida, somente em ti, vida. Que pena. Melhor seria então o que fazer? Fazer os exercícios aqui e melhorar para voltar. É o jeito. Aí o pessoal já está mandando mensagens. Parabéns para quem adquiriu o livro aí, gente. Deixa eu mandar uns aplausos para o pessoal que já está adquirindo o livro. Por que eu parabenizo uma pessoa que adquiriu o livro? Porque você deu o primeiro passo em direção à sua liberdade de movimento. Hoje vocês assistiram essa live que eu falei sobre a escoliose social, que é uma coisa que ela não é abordada pelos médicos, já está começando a ser abordado por alguns fisioterapeutas. A escoliose social, que é o que eu mostrei hoje na nossa live, né? Ela vem trazendo um problema muito leve, muito suave. Então, logo que você é novo, não dá problema isso aqui. Mas depois chega a 40, 50 anos, você já começa a sentir que alguma coisa está errada. E vem da escoliose social. E aí, o que a gente tem que fazer? Dedinho na tela para chegar aos 50k e resolver o problema da dor. É a primeira coisa que a gente tem que resolver, é o problema da dor. A segunda coisa é colocar um hábito na nossa vida que faça com que a gente não tenha mais dor alguma. Viver sem dor é uma delícia. Vocês não fazem ideia de como é bom viver sem dor. Maria Rosa, eu vou ver se a minha equipe coloca aqui a questão do valor do livro. Deixa eu conversar com eles aqui. Mas eles devem estar ouvindo vocês em breve, tá? Agora, como você faz para saber o valor do livro? Porque eu não posso falar aqui que ontem já levei um bloqueio do TikTok aqui, né? Oh, foi terrível. Já tive que explicar coisa e tal, e eu podia ter perdido a live de hoje. Então, para não perder as lives, eu tenho coisas que eu não posso ficar falando muito. Por exemplo, eu não posso ficar falando muito os nomes das redes vizinhas, essas coisas todas, porque eles querem saber o que está acontecendo, né? Então, dedinho na tela aí, já estamos com 40k, chegando a 40k. Para saber, então, aqui a Valmira diz, o exercício do livro é muito maravilhoso. Vivo na Espanha, como comprar? Dá para comprar também. Basta você tocar aqui, ó, nessa cabecinha que tem aqui. Vai aparecer uma segunda cabeça aqui no meio, você toca de novo nessa segunda cabeça. Quando você tocar nessa segunda cabeça,
você vai lá para o meu perfil, que já vou lhe mostrar aqui. O meu perfil é... Cadê ele? Vem cá, perfil. Meu perfil tá aqui. E aí, no meu perfil, você vai escolher esse aqui, ó, sabefisioterapia.com.br/livro. No que você entrar nesse link aqui, já vai dar de cara com o valor do livro, formas de pagamento, tá tudo ali, tá? Mesmo que você seja da Espanha, você pode também adquirir, porque é pela Hotmart e a Hotmart permite também o acesso de fora. O livro é digital. Muito obrigado, Marli Lima. Sim, o livro é digital. Ele chega hoje na sua caixa de correio. Você adquire e já recebe. E por que ele é digital? Ele é digital porque ele dá acesso a 20 aulas em vídeo. Então, é um videobook. Você, ao mesmo tempo, é um livro, né? Com lives, e você assiste, e uma delas é 1h e 27 minutos com exercícios, para você já ir praticando e já fazendo o exercício hoje. Quando nós chegarmos em 50k, eu vou mostrar um exercício para começar hoje mesmo. Um exercício para hoje mesmo. E aí, parabéns ao pessoal que adquiriu o livro. Que bom que você fez o livro em escrita e vídeos. A ideia é a gente abranger o máximo de pessoas. Se eu pudesse, eu faria braille junto, né? Porque as pessoas que têm dificuldade de coluna não escolhem. A coluna não escolhe se vai ser a pessoa que sabe ler, se não sabe ler. Mas a gente tem que aprofundar o assunto. Precisamos conhecer mais sobre o nosso corpo para evitar problemas. Eu diria assim, a hernia de disco era algo que não devia existir na nossa sociedade, mas existe. Muitas graças a você também. Estou com 15 dias com dor de coluna e já fui medicada, mas está difícil. Maria Rosa, quando nós chegarmos em 50k, eu vou lhe entregar um exercício, eu até vou trazer o exercício para cá, já vou deixar ele prontinho aqui junto comigo. Deixa eu ver, esse aqui. Já vou deixar ele aqui pertinho para poder mostrar para vocês o exercício que vai resolver definitivamente aqui as dores das suas costas. E você que está aí me ouvindo, entendemos hoje que todos nós temos algum tipo de escoliose. Seja ela uma escoliose patológica ou não. Aliás, na minha opinião, a escoliose social é um problema mundial. Por quê? Porque nós estamos sempre utilizando mais um lado do que o outro para fazer atividades. No caso, se eu vou tocar um instrumento musical, é um violino, eu vou escolher um lado para tocar o violino. Imagina o meu pescoço tocando violino sempre assim, né? Então eu vou criar uma escoliose social. Eu viciei nesse exercício que você vai mostrar. Não, esse é o melhor vício, porque é o vício do exercício que liberta vocês. Doutor, comprando o livro e colocando em prática os exercícios, o senhor acha que não preciso fazer o procedimento? Joãozinho vai aliviar as suas dores muito mesmo, tá? Então, muitas pessoas, depois que começaram a fazer exercícios, não precisaram mais fazer cirurgia e nem fazer infiltração, nem nada disso. Claro que o livro ele tem um objetivo de ajudar você a eliminar a dor. Na sequência, é importante você buscar eliminar a hérnia de disco. E para eliminar a hérnia de disco, tem que fazer exercícios todos os dias. Todos os dias. Se vocês querem a minha ajuda para fazer esse exercício todos os dias, nós vamos abrir lá no dia 8, nós vamos abrir uma nova turma para quem quer eliminar a hérnia de disco também. Não só tirar a dor, mas eliminar a hérnia de disco também. Eu tenho uma dor muito forte na coluna torácica. Bom, os exercícios do livro, tá? Como eliminar a dor nas costas, é todas as costas. Vai ajudar você nessa parte de torácica. O meu marido fez bloqueio e não resolveu. Por quê, né? Porque existe uma alteração aqui no
na articulação, nesse segmento, que não foi resolvida, foi só tirada as sensações. Mas quando você se move, você tem todo o corpo se movendo. Parabéns aí quem adquiriu o livro. Parabéns e muito obrigado por você adquirir o livro. Eu sei que agora você vai mudar a sua vida. E mais, você recebe uma mensagem já com o livro para você baixar. Você vai na página 36 e lá você já tem 1 hora e 27 minutos de exercício. Mas façam como a Valmira, ler todo o livro antes. A Valmira leu todo o livro. Isso é muito bom porque você aprende os detalhes. Fiz bloqueio a dor do lado direito, hoje estou sentindo a dor do lado esquerdo. A gente pensa que a medicina está avançada, mas nessa parte eu vou dizer, está nos faltando estudos mais aprofundados. Porque quem realmente vai resolver os problemas de dores, e, aliás, tem dentro do livro. Olha, eu vou ler os capítulos do livro. Vocês querem que eu leia o nome dos capítulos do livro? Quem quer que eu leia o nome do capítulo do livro? Diz aí, eu quero. Quem quer que eu leia os capítulos? O nome dos capítulos. Vou pegar o sumário aqui, tá? A parte do sumário eu vou ler os nomes dos capítulos. Olha. Então começa assim, como escolher um tratamento da coluna vertebral. Então nesse capítulo eu explico para você o que você tem que levar em conta num tratamento. Você começou o tratamento em algum lugar qualquer e você vai, através desse capítulo, verificar se o tratamento que estão fazendo para você é o tratamento que vai resolver realmente a hérnia de disco. Então, de cara, o primeiro capítulo é como escolher um tratamento para a coluna vertebral, certo? E já estamos chegando nos 50k para me mostrar o exercício que vai aliviar sua dor hoje mesmo. Depois, o segundo, 3 hábitos que não podem faltar para uma coluna saudável. E aí você vai aprender os 3 hábitos que não pode faltar na sua vida. Que talvez você até saiba algum deles, mas esses 3 hábitos é que vão trazer uma coluna saudável. Em terceiro, hérnia de disco na primeira descoberta. Nesse capítulo eu falo e explico para você sobre aquele susto que você leva quando chega no médico e ele diz você tem hérnia de disco. Então nesse capítulo eu vou explicar para você o que fazer nesse momento, que você descobriu que tem hérnia de disco. É a parte mais psicológica da coisa toda, tá? Aí, segue em frente, as fases para curar a hérnia de disco. Aqui a gente tem 4 capítulos que falam das fases da cura da hérnia de disco. Primeiro capítulo fala sobre as fases e depois eu falo sobre cada fase individual. Então, a primeira fase é a fase de dor, depois tem a segunda fase do tratamento da hérnia de disco, que é a fase de recuperação, e a terceira fase da hérnia de disco, que é a fase de resistência, que é quando você coloca impacto para a coluna ficar salva totalmente. E vamos seguir em frente. Como se formam as hérnias de disco? Ele tem um capítulo só explicando como que a hérnia de disco vem se formando dentro de vocês. Depois, o papel do exercício físico no tratamento da hérnia de disco. Tudo explicado detalhadamente para vocês, passo a passo. A leitura do livro vai trazer para você uma consciência do que é hérnia de disco. E a partir daí, ninguém mais vai enganar você. Ninguém mais vai conseguir dizer para você, toma isso aqui que vai resolver, faz essa injeção que vai resolver. Você entendendo sobre o papel do exercício no tratamento da hérnia de disco, você vai entender muita coisa aqui. Depois a gente fala sobre quantas vezes na semana deve ser feito o exercício, sobre a anatomia, por que devemos aprender. Agora tem um capítulo aqui que eu acho muito bom, chamado Efeito Nocebo. Esse capítulo excelente.
Não, o mais importante, gente, é que cada capítulo do livro que eu estou lendo aqui, cada capítulo do livro, leva você através de um QR Code, né? Você tem aqui, ó, tem o capítulo. Deixa eu pegar aqui o capítulo. Isso. Você tem o capítulo e no capítulo tem um QR Code que leva para a aula que você assiste com explicações mais aprofundadas. Então, o capítulo Efeito Nocebo é um capítulo que tem a aula explicando sobre o efeito nocebo, que é uma maravilha. Maravilha. Depois, você vai estudar a quem pertence a cura da hernia de disco. A dor não é nossa inimiga, nós vamos aprender que a dor não é inimigo da gente. Por onde começar um tratamento? Esse é o capítulo que tem os exercícios. 1h e 27 minutos com exercícios. E aí a gente vai aprender sobre... Imagine seu corpo sendo um país. Um conto de fadas. O papel da confiança no tratamento da hernia de disco. Como que você... Não é confiança nos outros, é confiança em você. E aí você tem tudo descrito isso. Bom, li rapidamente cada capítulo para você entender que esse livro é praticamente um tratado, é uma exposição de todo o conhecimento resumido, colocado ali. Vanusa Laureano já comprou um livro, mas não é esse. Pois é, Vanusa, como que não comprou meu livro ainda, Vanusa? Como assim? Tem que comprar um que funciona, que tem exercício junto, que faz você sair desse estágio de dor, que é esse o objetivo. Estamos com 47.4K, vamos chegar em 50, e ao chegar em 50 eu mostro... Ah, foi o meu, mas então... Tá, mas você diz... Qual será que você comprou que é o meu? Será que foi aquele dos pés? Da massagem nos pés? Tem um livro da massagem nos pés também que é muito bem. Doutor, uma dúvida. Usar travesseiro é bom ou não? Claro que é bom. Agora não pode usar um travesseiro muito alto, que a sua cabeça fica torta, né? Mas também não muito baixo, que também não amacia a sua cabeça para ficar, né? Valmira diz que gosta muito do capítulo Nocebo. É um capítulo que esclarece coisas do que está sendo feito, as maldades que estão fazendo com a gente nem percebe. Quero comprar esse livro, doutor. Então, vamos ver como faz para comprar o livro, gente? Toca aqui nessa bolinha. Depois você vai para uma bolinha que abre aqui de novo. Toca de novo na minha cabeça aqui. E aí você vai para dentro do meu perfil. Lá dentro do meu perfil, você vai encontrar esse link aqui, ó. Estão vendo? sabefisioterapia.com.br/livro. Você toca aqui. Aqui tem todas as informações. Tem um videozinho lá de 2 minutos, porque eu detesto aqueles vídeos que você começa a assistir e não termina mais. Já viram aqueles vídeos? A gente entra para ver uma coisa, 2 horas de 20, 30, 40 minutos de vídeo e parece que o cara nunca vai explicar nada. Eu odeio aquilo lá. Consome a minha vida. Eu gosto de coisa rápida. Então entra ali 2 minutinhos só para explicar o que é o livro e deu. Tenho hernia de disco, bico de papagaio, a injeção de bloqueio resolve esse problema? De jeito nenhum, não vai resolver. Se você quer me seguir agora, gente, toca aqui nessa cabeça aqui em cima e toca no botãozinho vermelho que aparece aí embaixo. Tenho muita dor a princípio, dor no ciático, estou tendo que tomar injeção e ainda está terrível. Carlos Aguiar, se o seu problema é dor no ciático, tem que fazer os movimentos corretos. E aí, Carlos, você vai esperar nós chegarmos aos 50K, que eu vou mostrar um exercício que já vai ajudar você nessa luta pelo ciático. Eu aqui não estou trazendo milagre, aqui eu estou trazendo ciência, experiência e, principalmente,
exercícios que eu trabalho na parte clínica, que vão melhorar vocês das suas hérnias, das dores que vocês estão sentindo. Dor na perna pode ser coluna, formigamento na perna? Pode sim, Mônica Zebulon. Oi, boa noite. Tenho muitas dores nas costas, principalmente no lado esquerdo, e depois desce para a bacia. É uma dorzinha danada. Deixa eu ver, eu tenho aqui... Ó, você que está aí, me fala, qual desses aqui, ó, tem aqui, ó, L1, L2, L3, L4, L5. Qual desses aqui representa a sua dor? Pode responder mais de um, tá bem? Tem como se livrar da cirurgia hernia de disco? Lu Pontes, tem sim, claro que tem. Por isso que você vai comprar meu livro, para se livrar, para não precisar fazer hernia de disco. Então aqui, ó, nesse desenho mostra qual é a dor reflexa que está tendo no seu corpo e quais são as vértebras que estão causando isso. Qual a região, né? Qual o segmento que está causando isso. Então, através desse desenho, você consegue detectar. Mas aí, adianta detectar? Adianta saber? Adianta e continuar com dor? Não adianta. A gente tem que fazer um exercício. Então, agora, nesse momento, chegamos a 50k. Muito bem, 50k. Uau! Vamos então agora o exercício que nós vamos fazer. Preparem aí. Você vai buscar agora na sua casa uma cadeira e um tapetinho para colocar no chão aí para você poder fazer esse exercício. As pessoas que não podem deitar no chão porque depois não conseguem levantar, não usem o chão, podem usar a cama, tá? Mas com o tempo o chão vai ser bem mais agradável. Você vai precisar uma toalha muito fina, pode ser um pano de cozinha, sabe? Aquele de secar louça. Enrola essa toalha, faz um rolinho que não pode ser mais espesso que o seu pulso, tá? 10 hérnias de disco, posso fazer academia? Luciana, você quer suicídio, né? É suicídio. Você não vai fazer academia, você vai comprar o meu livro, né? Minha sugestão é que você compre o meu livro, pratique aqueles exercícios e quando você não tiver mais dor, você vai para a academia. Mas antes, sentindo dor, com todas essas hérnias, pelo amor de Deus. Então, gente, vamos lá. Pegou a cadeira, você vai colocar a cadeira aqui em si, claro, vai deitar no chão, com os pés aqui na cadeira, e vai colocar esse rolinho bem na curva da coluna. Ó, aqui tem o bumbum, né? Aqui é o bumbum. Não é aqui que vai para cima aqui. Depois que passa por esse osso aqui, ó, você vai colocar aqui, nesse lugar aqui. Tá bem? Nesse lugar. E na cabeça você coloca um travesseirinho bem legal aí, um travesseiro para descansar a cabeça. Tem muita preocupação de vocês. A preocupação de vocês hoje é assim: ai, qual o tênis certo para eu usar? Qual o travesseiro? Qual o colchão? Qual é o lado certo para eu dormir? E todas essas coisas, tá? Vocês têm que buscar o seguinte: mudem o corpo e não as mobílias da sua casa. Se o seu corpo se adaptar a qualquer coisa, nossa, você consegue tudo. E aí, beleza, Valmira, obrigado pelos seus depoimentos aqui, Valmira. Você é ótima. A Valmira está falando aqui da academia. A gente tem uma academia, tá? Academia para a coluna. É uma academia específica só para pessoas que têm dores nas costas, têm hérnia de disco. E nessa academia a gente trabalha somente exercícios para a coluna dentro das 3 fases de recuperação. A fase de dor, a fase de recuperação e a fase de resistência. Essas 3 fases. É uma academia que está dentro do meu programa de 360 dias, que a gente vai abrir lá no dia 8 de dezembro. Tá? Vai ser a última
a última coisa que a gente vai fazer esse ano para vocês, né? Que a gente vai abrir o 8, né? Dia 8, que vai ser o último dia que a gente vai abrir, última semana, né? Que a gente vai abrir essas inscrições. Pois é, Vanusa, mas dá para acordar mais cedo e fazer sempre o exercício. Oi, boa noite, Mari Santos. Doutor, boa noite. O senhor trata fibromialgia? Também você vai tratar fibromialgia com esses exercícios que eu estou mostrando aqui do meu livro. Ó, nesse livro aqui, você vai eliminar dor nas costas e hernia de disco, e aí você diz, tá, mas e a fibromialgia? A fibromialgia, na minha opinião, é um resultado da sua coluna não estar alinhada. Doutor, me ajude. Dor na coluna, indo muito peso para a perna. Sentindo a perna pesada, Lúcia, é isso? Sentindo pernas pesadas. Se nós chegarmos aqui, ó, nos próximos 10 minutos, em 100K, eu vou mostrar uma estratégia para vocês aliviar a dor nas pernas. Mas tem que chegar em 100K às 21h41. Se chegar em 100K, eu vou mostrar para vocês a estratégia para aliviar a dor nas pernas. Doutor, e para a discopatia degenerativa? O que é uma discopatia degenerativa, né? É um disco intervertebral que ele está perdendo força, ele está ficando atrofiado, perdendo força, perdendo energia. E aí o médico chama de discopatia, que é a doença do disco, e que é degenerativa por causa da sua idade. Mas isso está equivocado. Apenas é uma parte do corpo que está sem movimento, que precisa colocar movimento para ela voltar a ter a força que ela tinha antes. Dora Lopes, meus pés está inchado no tornozelo. Tem exercícios para isso também lá no Desafio 360. Como faz para colocar esse K? Você diz o 100K, bate dedinho na tela, Edna. Você vai batendo os dedinhos na tela e vai aumentando aqui. Boa noite, doutor. Me chamo Ruth. Gostaria de saber em que livraria encontro o seu livro. Não, você não encontra em livraria. Você vai encontrar aqui, tocando nessa minha cabeça aqui, ó, em cima, e aí vai aparecer minha cabeça de novo aqui embaixo. Você toca de novo aqui embaixo, e aí você vai ser levado para o meu perfil. Lá no meu perfil, você vai encontrar um link. Cadê o meu perfil aqui? Meu perfil. Oi, perfil? Aí, ó, você vai encontrar esse link aqui, ó. Então, primeiro você toca na minha cabeça aqui em cima, aí vai aparecer minha cabeça de novo aqui no meio, você toca de novo, e aí vem para o meu perfil. Aí você vai aqui, ó, sabefisioterapia.com.br/livro, e é nesse lugar que você adquire o livro. Está certinho? É dessa forma que se faz. Aí, parabéns para quem adquiriu. Doutor, o médico falou que estou com osteopenia. O que devo fazer? Você deve fazer caminhadas, deve fazer movimentos leves, deve colocar atividade no seu dia a dia, porque a osteopenia é o início da osteoporose. E ocorre justamente pela falta de movimento, falta de tensão muscular. Você deve fazer caminhadas, a princípio vai ser muito bom. E tem uma outra coisa que ajuda, é uma prancha vibratória, também que é ótimo. Maria Rosa já achou o livro. Parabéns. Sinto muita dor no pescoço e no braço direito dói até o cotovelo. Gente, olha que interessante para quem adquirir o livro. Você adquire o livro, recebe uma mensagem por e-mail, tá? Quando você recebe uma mensagem por e-mail, você vai adquirir o livro, busca o livro, baixa ele no seu celular ou computador, e aí você vai lá para assistir às aulas. Mas você imediatamente será convidado para participar de um grupo de WhatsApp, que é o grupo dos leitores do livro.
Tá? A gente é uma comunidade, né, que a gente tem e é um clube do livro. E as pessoas que estão nesse clube trocam ideias e falam sobre o que estão vivenciando com o livro. Nesse grupo, uma vez por mês, eu faço uma live fechada só com o pessoal do Clube do Livro. Ou seja, quando você tiver adquirido o livro, não é só o livro que você adquire, você também vai adquirir essa minha aula personalizada junto com você que está no livro. Parabéns, Eliana, pela decisão. Parabéns, palmas para você. Um exercício que a gente pode fazer em casa, como se tivesse caminhando. Marlene Marconato. Tem um que se chama marcha estacionária. Em breve eu vou trazer o desafio da marcha estacionária. Aliás, por falar nisso, caramba, eu já estava esquecendo. Amanhã, anota aí. Quem escreve aí para mim, isso é muito importante. Amanhã, às 7h10. Anota aí em qualquer lugar. Escreve, cola na geladeira, faz alguma coisa. Amanhã nós vamos começar o nosso desafio máximo. É a maratona do agachamento. Amanhã, às 7h10, aqui mesmo, nesse perfil. Nós vamos fazer a maratona do agachamento. Então, acorda cedo amanhã, 7h, fica ligado. Às 7h10 eu entro na live e vou explicar para vocês como vai funcionar a maratona do agachamento. Serão 7 dias. 7 dias que nós vamos fortalecer as nossas pernas. Vai ser inesquecível, porque vocês vão ficar mais fortes, tá bem? Então anota aí, para amanhã de manhã. Doutor, quero comprar o livro. Faz o seguinte, Lúcia. Você toca nessa cabeça aqui, ó, na minha cabeça. Aí vai aparecer minha cabeça de novo aqui. Toca de novo, na segunda vez aí na minha cabeça de novo. Aí você vai lá para o meu perfil. No meu perfil, você vai encontrar essa frasezinha aqui, ó. sabefisioterapia.com.br/livro, certo? Ali você vai conseguir o acesso. O livro não é gratuito, ele é um livro digital, certo? É um livro digital, recebe hoje mesmo no seu e-mail, hoje mesmo você já começa a ler o livro. Página 36, tem 1h27 de exercícios. Cada capítulo tem uma aula em vídeo. Então é um videobook. Você pode ler, pode assistir, pode ouvir e pode praticar. Tudo isso num único produto. É um livro e é um videobook. Estou com o dedo mudinho, demitido, o que faz? Estou com o dedo mudinho. O seu dedo está formigando, é isso, Alex? Está sentindo formigamento no dedo? Doutor, você indica dor lombar, chega a dar dor de barriga? Muito. Muitas vezes dá diarreias constantes, desequilíbrios totais no aparelho digestivo, isso causado pela hernia de disco. Dedo mindinho. Do pé ou da mão, Alex Souza? Tem que saber se é do pé ou da mão. Eu sou Juliane Souza e você pode ouvir todas as minhas músicas disponíveis na Amazon Music. Alexa, cala a boca. Tocando músicas de Juliane Alexa, Souza. desliga. Onde é que se viu? Ela do nada. É porque eu falei do Alex. Eu falei do Alex aqui. Alexa, eu falei teu nome. Alexa, Meu fica nome quieta. É Alexa. Alexa. Ai. Doutor, sinto dores no cotovelo. Será porque trabalha com camareira essas dores? Mari, pode ser que sim, mas pode também ser alguma questão cervical que está ocorrendo aí e gerando essas dores. Doutor, tem o bico de papagaio, uma protusão discal cervical, só tem falta de sensibilidade. Se você diz só, a falta de sensibilidade deixa eu te dizer, primeiro você vai sentir dor, depois você vai sentir formigamento,
Em terceiro, você vai sentir a falta de sensibilidade. Então, a falta de sensibilidade é o terceiro estágio da hernia de disco. O quarto é falta de movimento. Então, tem que tratar urgente. Ó, o livro está aí para te acessar e começar a fazer exercícios para a sua coluna e poder melhorar logo, tá? Alex, é o seguinte. Não, Alexa, não é com você. Eu estou falando com o Alex Souza, ok? Tá bom. Já que é na mão, que você fala que é na mão, isso vem do seu pescoço. Então tem que fazer um tratamento na parte cervical, tá? No livro tem exercícios que vão ajudar você também nessa parte cervical. Se vocês soubessem o quanto de melhoria que vocês já poderiam ter tido por adquirir esse livro, vocês já teriam comprado ele há muito tempo. Só que o que acontece? Hoje em dia existe tanta falcatrua, existe tanta... Alexa, desliga a música. Existe tanta falcatrua e tanta coisa errada na internet que fica difícil de acreditar que um livro vai resolver tudo isso. Só que eu postei hoje mesmo um comentário de um dos leitores, eu postei aqui para vocês assistirem, que ele fala sobre os benefícios que ele teve depois de 5 dias praticando os exercícios do livro. Para ter os exercícios em mãos, você vai adquirir ele e imprimir. Você pode imprimir, mandar imprimir o livro, assim como eu tenho. Quem tem hernia de disco pode fazer exercício de agachamento? Sim, Cícera. E nós vamos começar amanhã. Amanhã, 7 horas e 10 minutos, vamos fazer a maratona do agachamento. Tá todo mundo apavorado porque eu vou fazer agachamento. Mas eu tenho hernia de disco. Será que eu posso fazer agachamento? Deixa eu lhe perguntar, Cícera. Você senta na cadeira quando você vai almoçar? Quando vai tomar café? Quando você vai deitar na cama, você senta na cama? E quando você vai no banheiro, você senta no vaso sanitário? Porque se você disse sim para essas 3 coisas, você já está fazendo agachamento. Só que assustaram você. Você parou de fazer esses movimentos necessários para a sua vida. E eu vou trazer para vocês, olha, isso é um presente que eu estou dando para vocês, pré-natal aqui. Pré-natal parece que vai nascer uma criança, né? Mas assim, antes do Natal, presentinho para vocês que eu entrego nessa maratona de agachamento. A minha equipe fica doida aqui, porque eu toda hora quero fazer coisas, quero entregar para vocês as coisas gratuitamente aqui. Eles ficam doidos comigo. Mas é um presente mesmo que eu vou começar amanhã, domingo, 7 horas e 10. Eu quero aqui hoje 297 pessoas agora. Quero todo mundo você amanhã, 7 e 10. E se você não está me seguindo ainda, toca nessa cabecinha aqui em cima e depois aqui nesse botão vermelho. Toca uma vez aqui e uma vez aqui embaixo. Doutor, tenho muitas dores nas pernas, dormências, dor nos ombros, dor nas costas. E essa dor toda que você está sentindo resolve adquirindo o livro. Beleza, você adquire. Você vai ter no livro 20 capítulos escritos, 20 capítulos em vídeo, e um desses vídeos é de 1 hora e 27 minutos de exercício para coluna. Quanto tempo tem o livro? O livro você terá ele a vida inteira. Hoje está na moda falar vitalício, né? Porque o livro você compra e fica com ele a vida inteira. Só que, Márcia, tem mais uma coisa. Você vai receber o livro e vai participar de um grupo de WhatsApp para a vida toda, que uma vez por mês eu entro e a gente conversa sobre o livro e aprofunda mais. Doutor, o pé esquerdo fica formigando constantemente, com exercícios melhora? Sim, vai melhorar o formigamento, sim, com certeza. Doutor, sinto dor na nuca depois que fiz uma cirurgia. Tem que ajustar a musculatura aí da sua nuca. Tá? Doutor, me indica algo só hoje para eu dormir sem dor? Aqui, vou retomando aqui, ó. Indicar algo para você, a braba das unhas. Você pega uma cadeira, coloca aí a cadeira. Quem está fazendo esse exercício agora? Coloca aí, estou fazendo.
Obrigado pelas suas respostas a cada pergunta dos participantes. Aparecida Araújo Vieira, eu que agradeço a participação aqui. Às vezes eu não consigo responder todas as perguntas, porque são muitas, mas eu vou respondendo. Aqui a gente tem essa cadeira, ó, e aí você deita, você coloca uma toalhinha que é enrolada, não deve estar mais espessa do que seu punho, tá? E você coloca essa toalhinha depois do bumbum, aqui é o bumbum, ó, mais para cima, aqui na linha desse osso aqui, ó, você coloca a toalhinha aqui. Então a toalhinha não deve criar problemas nas suas costas, tem que ser bem fininha. E um travesseiro aqui no pescoço para você descansar bem nessa posição. Então faz aí, braba das unhas. Eu tornei um robô essa semana, vamos sair dessa. Márcia, tu quer que ele chegue em casa, mas então não é esse livro. O jeito ele vai chegar no seu e-mail. E chega hoje. Tá bom? Doutor, ele é um livro digital, por isso que ele chega por e-mail. Sentindo uma dor intensa na lombar irradiando para os ossos da nádega. Então, João Araújo, você está com hérnia de disco e precisa resolver. Doutor, os exercícios curam a hérnia de disco sem nunca precisar de cirurgia? Pois é, olha só que interessante. Quando você pratica esses exercícios, a primeira coisa que vai acontecer é eliminar a dor. É a primeira etapa do tratamento da hérnia de disco. Agora, para você ter um tratamento para eliminar a hérnia de disco em si, você vai precisar de mais tempo. Por isso, dia 8 de dezembro, nós vamos abrir as inscrições. Dia 8, 9, 10, 11, a partir do dia 8, nós vamos abrir as inscrições para quem quiser entrar para o desafio de 360, que vão ser 360 dias dedicados à eliminação da hérnia de disco. É o suficiente 360? Talvez seja até mais do que necessário para algumas pessoas, mas como eu vi ali, tinha uma seguidora que disse que tem 10 hérnias de disco, essa vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, claro que uma pessoa que tem uma hérnia de disco só, ela resolve em menos tempo. Uma pessoa que tem 10 hérnias de disco, resolve com outro tipo de tempo, mas não fazer nada leva você para a cirurgia com certeza. Eu tomei um tombo essa semana, que pena. Aí, parabéns ao pessoal que adquiriu o livro. Vamos botar um sonzinho aqui, parabéns. Então é isso. Vamos praticar isso aqui, ó. Cadeira. Você deita, coloca uma toalhinha enrolada na lombar e um travesseirinho na cabeça, tá bem? É assim que você vai fazer. Doutor, o doutor dá laudo médico comprovando o problema? Não. Sabe por quê? Porque eu acredito na cura. Então você vai ter que procurar um ortopedista que ele vai dar esse laudo para você. Porque o ortopedista quer fazer a sua cirurgia. Então para ele você pede isso. Para mim, você pede a cura. E aí eu lhe entrego o livro. Pode imprimir o livro? Pode. Pode imprimir. Qual o tempo? Eu falei agora do tempo, né? Tempo sobre o tempo é o seguinte. Imagina você, quanto tempo... Quem está aqui na live agora me diz quanto tempo leva para ferver a água numa panela? Marta, me diz. Marta Cardoso. Martas Cardoso. Quanto tempo leva para ferver a água numa panela para chegar a 100 graus? Quanto tempo? Olha aqui, pureza. Eu vou marcar pureza aqui. Pureza. Vou afixar a pergunta da pureza. Você tem relato de alguém que já curou com o seu tratamento? Não, não é alguém. É todos.
Só que eu vou mostrar para você e para seus colegas aqui, eu vou mostrar o resultado em exames, tá? Eu tenho aqui para você ver. Não sou de São Paulo, Patrícia, sou do Rio Grande do Sul. E atendo online também. Uns 10 minutos? Pois é, uns 10 minutos eu vou lhe dizer. 10 minutos se a água estiver na temperatura ambiente. Mas eu tenho que saber a quantidade de água, eu tenho que saber se essa água está quente, está fria, eu tenho que saber quanto de fogo tem nessa água, certo? Então, para curar hernia de disco é a mesma coisa. Eu tenho que saber o quanto de fogo significa o quanto de dedicação você vai ter. Eu preciso saber quantas hérnias, que é a quantidade de água, quantas hérnias. Eu preciso saber o nível dessas hérnias, se elas estão mais avançadas ou não. Ou seja, se a água está mais fria, significa hérnias mais difíceis. Água mais quente, uma hérnia mais fácil de resolver. E agora eu vou mostrar para você aqui, Martas, que você me pediu, se tem alguma pessoa que resolveu com o meu tratamento. Então, vou mostrar aqui para você. Esse aqui é o exame de ressonância magnética de uma das pacientes. Ela estava com essa hérnia de disco horrível. Já três ortopedistas, né, neurocirurgiões, tinham dito para ela que tinha que fazer a cirurgia, que não tinha outra chance. Costureira, com muita dificuldade de fazer o seu trabalho, não conseguia mais, e fez o tratamento de 1 ano. Depois de 2 anos, ela fez um ano, ela fez o tratamento. Daí ela esperou passar mais 1 ano. Olha só para vocês verem que o tratamento ele se mantém com o tempo. Ela curou a hérnia de disco dela. Depois de 2 anos, ela fez o exame de novo. Olha onde é que foi parar a hérnia de disco dela. Tá aí, ó, vocês estão vendo? Ó, era assim, ó, tá vendo? E olha como ficou. Ficou assim. Sem a hérnia de disco. Ou seja, você pode curar sua hérnia de disco? Pode sim. Tá aí a prova disso. Mas ela não é a única, tem muitos outros que já curaram. Eu também sou um que já curei minha hérnia de disco. Eu tinha 4 hérnias de disco lombares e uma cervical. E é uma maravilha. E vou curar muito mais gente ainda, e você, quem sabe, seja a próxima pessoa a ter essa cura. Gasto na coluna, fiz exames estupendo. Eu esqueci de mostrar aqui para o pessoal. O pessoal aqui do TikTok, do Instagram. Olha só. Essa aqui, então, é uma hérnia de disco extrusa, sequestrada com migração cefálica. E essa paciente, ela fez 1 ano de tratamento. Depois de 1 ano de tratamento, ela parou de sentir dores. Olha como ficou. Reduziu a sua hérnia. Só que o exame ela fez 2 anos depois de que começou o tratamento, né? Isso significa que o tratamento funciona para longo prazo e você mantém essa melhora. A gente mantém a melhora. Nicolas Bispo reduziu como? Pela graça de Deus, né? E pelo trabalho que ela fez dos exercícios praticados diariamente, numa técnica de 360 dias. Então, o tratamento é esse, o tratamento que é assim, olha como funciona. Eu tenho um tratamento de 360 dias. Desse tratamento de 360 dias, que eu chamo de Desafio 360, eu tirei 21 dias e criei o desafio de 21 dias, que vocês aí já sabem, alguns de vocês aqui já estão fazendo. Tá? E agora, vocês têm os 21 dias para praticar, porque eu tirei de dentro desse desafio 360. Só que aí, eu tirei uma única aula que eu tirei desse desafio de 21 dias, e eu fiz o livro. Então, no livro tem uma aula dos 360, aqui. Tem uma aula de 1 hora e 27 minutos.
Então, você com o livro, você já pode ter a melhoria das suas dores. Chega agora na live, quanto tempo posso ficar na posição indicada? A posição indicada você vai ficar 20 minutos, tá? Toma meio copo de água antes, meio copo de água depois, fica 20 minutos nessa posição e você já vai ter os alívios. E para adquirir o livro, você toca nessa cabeça minha aqui em cima, depois vai aparecer uma segunda cabeça aqui embaixo, toca de novo. Aí você vai direto para o meu perfil. Lá no meu perfil, você vai entrar onde diz sabefisioterapia.com.br, aqui, /livro, não tem erro aí, ó, tá escrito livro aí. É só entrar nisso e você já tem o acesso aos valores, a como adquirir, pode pagar em algumas vezes, tem um monte de coisa lá. Dormência e formigamento nos pés pode ser hernia de disco? Sim. Você está falando, né? Teve um abaulamento lombar que está atingindo já está dando formigamento. Quando chega no formigamento, a coisa está gravíssima. Tem que começar logo. Tem que começar logo. O exercício de hoje, né? Que eu mostrei aqui. Chegamos em 70K hoje, não tivemos a dita de chegar a 100K. Quando chega em 100K, eu mostro um novo exercício. Mas como a gente não chegou em 100K, hoje não vai ter. Amanhã de manhã, às 7h10, nós vamos começar o nosso grande desafio, a maratona do agachamento. Se você está com dificuldade de sentar, de levantar, de pegar coisas no chão, amanhã é o dia que você tem que vir. E amanhã eu vou explicar tudo como funciona o desafio de agachamento, tá? E estamos chegando no final da nossa live. Mais 3 minutinhos para vocês contribuírem comigo aí com os likes. Se você quer me seguir, quer compartilhar, você toca nessa bolinha aqui em cima e no botãozinho vermelho aqui embaixo para me seguir. Amanhã a gente volta novamente, claro, amanhã a gente vai voltar. Aliás, sim, amanhã 7h10 será o grande momento da maratona. Esse exercício é para lombar, sim. Vou manter ele aqui para vocês verem. É para você começar a fazer hoje, já, para aliviar as dores e poder dormir bem. Eu tenho escoliose de 90 graus. Escoliose de 90 graus tem que fazer um tratamento específico. Aí tem que ter consulta particular, tá? Também você pode me mandar uma mensagem no privado para a gente ver uma consulta. Estou com uma espondilose incipiente no tórax e uma coluna. Isso significa o quê? Que é incipiente, é muito pequena. Mas a artrose é que é preocupante. Está faltando movimentos aí para você. Falta de sensibilidade nas mãos é provocada pela protusão discal? Sim. A solução está no seguinte. Você que tem problema cervical, você tem que adquirir esse aparelho aqui, ó, que é o tracionador cervical inflável. Você tem que usar ele, você tem que colocar aí no seu pescoço. É bom esse porque você pode levar nas viagens, né? Você pode viajar com ele, você coloca no seu pescocinho aí. E de boa, você vai se sentir muito bem depois de praticar isso também. Hoje já estamos terminando, falta 1 minuto para eu ir embora daqui. Eu adoro vocês, mas a gente já ficou 2 horas junto, né? Vocês me entendem? E aí, quem adquiriu o livro, tudo bem? Quem quer adquirir o livro depois, entra aqui no meu perfil. Ó, você quer adquirir o livro, você toca nessa minha cabeça aqui, vai aparecer uma segunda cabeça ali, aí você entra lá no meu perfil. Quer adquirir o livro? Você vem aqui, ó, toca aqui no meu perfil. Tá vendo? Ó, é assim que você faz. Quando você quer adquirir o meu livro, você vai tocar nesse botãozinho aí do lado e vem aqui, ó, no meu perfil, toca aqui, ó, e você adquire o meu livro imediatamente. Aí isso aqui você pode comprar, né, quando você precisar, para inflar e melhorar a tração cervical. Então, gente, é o seguinte, você quer adquirir meu livro para eliminar a dor nas costas e vencer a hernia de disco? Entra no meu perfil e toca aqui, sabefisioterapia.com.br/livro. Toca ali e adquire meu livro agora.
para você melhorar dessas dores nas costas. Eu quero deixar para vocês agora uma boa noite, um bom descanso. Amanhã nos encontramos às 7h10 para fazer o grande desafio, grande, incrível desafio, a maratona do agachamento. Quero ver vocês lá. Já tivemos hoje na live aqui 17.200 pessoas, 104 novos seguidores. Quer me seguir? Toca na cabeça aí e no botão vermelho aqui. E você entra logo para me seguir. O que fazer com dor no ombro? Bom, se você não quer adquirir o livro, então você marca uma consulta comigo e a gente resolve a dor de ombro. Até mais, até amanhã, uma boa noite.